Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o Henrique Pulga, hipnoterapeuta. Antes de mais nada, muito obrigado por vocês curtirem meu canal, Henrique Pulga Hipnoterapeuta, por vocês curtirem a minha página, o inverso, hipnoterapeuta Henrique Pulga. Bom, vocês já devem ter percebido que eu tenho uma postura um pouco diferente em relação aos vídeos, aos materiais que eu posto para vocês, porque meu intuito não é o de conseguir patrocínios para vídeos de YouTube, Facebook e seja mais lá mais o que se façam. Eu só conheço esses dois também, não sei nem se existe mais coisa. Por isso é que eu não tenho uma super produção nesses vídeos. Eu não perco meu tempo, não dedico meu tempo a fazer uma ilustração muito elaborada, uma ilustração muito decorada, uma animação muito bem feita. Não que eu não ache muito agradável isso, sim, eu acho muito bom, eu acho muito legal, eu adoro ver vídeos onde tem informações sobre o que as pessoas estão dizendo, onde tem criando, produzindo tudo isso. Mas o meu intuito é exatamente de falar cara a cara com você, pessoalmente, diretamente, sem ilustração, sem imaginação, sem artifícios. Simplesmente falar diretamente com você. Na minha página do Facebook, vocês podem verificar alguns materiais que não são postados no canal, porque é possível postar alguns textos, como no caso do Ministério da Saúde, reconhecendo a eficácia da hipnoterapia, o Conselho Federal de Medicina, reconhecendo e indicando a hipnoterapia para os médicos e em vários tipos de tratamentos. Como é que a hipnoterapia funciona na medicina? No Hospital das Clínicas de São Paulo hoje, todas as cirurgias cardíacas e neurológicas, ou seja, coração e cérebro, antes do paciente ir para uma mesa de cirurgia, ele passa pelo tratamento de um hipnoterapeuta, que no caso é o colega Fábio Puentes, que ele faz o quê? Uma catalepsia, uma perda total do sentido. Ou melhor, ele faz uma anestesia hipnótica. O que é uma anestesia hipnótica? É o que nós chamamos de catalepsia. A pessoa não sente simplesmente nada na região do corpo que for sugerida para ela não sentir. É como se tivesse injetado uma anestesia sem precisar injetar anestesia. Como é que isso funciona? Como a anestesia funciona? Ela bloqueia os sinais das sinapses dos neurônios e com isso não se tem uma relação de um com o outro, não se passa, não se transmite o sentido, o sentimento. Se um hipnoterapeuta tem um acesso ao inconsciente, ele passa essa exata mensagem para o cérebro, para ele desconectar os neurônios. Com isso, a pessoa, a grosso modo, não sente aquela região do corpo. Ela tem uma anestesia naquela região do corpo, ela não sente aquela região. Você pode cortar, pode espetar, pode furar, a pessoa não vai sentir absolutamente nada. Por que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a eficácia da hipnoterapia na medicina e indica aos médicos, aos cirurgiões, aos médicos em geral, estudarem hipnose e se formarem e se aprofundarem na hipnoterapia? Por quê? Principalmente dentro das cirurgias neurológicas e cardíacas, quanto menos anestesia líquida, química, injetável se utilizar,
maior é a probabilidade de sucesso da cirurgia. Vocês podem verificar na minha página do Facebook, hipnoterapeuta Henrique Pulga, vocês vão encontrar exatamente o texto na íntegra do Conselho Federal de Medicina, aonde ele regulamenta a eficácia, a utilização e a indicação da hipnoterapia na medicina. O Conselho Federal de Odontologia, exatamente a mesma coisa. Sua regulamentação, seus artigos de lei, indicando e orientando a hipnoterapia ou a hipnose em geral na odontologia. Como é que ela funciona na odontologia? O paciente tem uma dor em uma determinada região, lado direito, esquerdo, seja qual for, anterior, posterior, e é preciso fazer um tratamento, preciso fazer uma cirurgia. E digamos que esse paciente tenha alergia ao componente da anestesia. Como resolver o problema? O paciente não pode passar por uma cirurgia, cortar tecido, furar osso, costurar, preencher, restaurar, sem uma anestesia. Difícil aguentar uma dor de cortar o seu tecido e furar o seu osso sem que você pule da cadeira. Nesse caso, o Conselho Federal de Odontologia, que vocês também podem ver na minha página no Facebook, tem na íntegra, no Facebook tem na íntegra, na minha página tem na íntegra a indicação, os artigos de lei, as normas, as diretrizes de como os odontólogos, ou no geral, que vocês conhecem, os dentistas, que um dentista é um odontólogo, podem utilizar e devem utilizar a hipnose e a hipnoterapia nas suas rotinas de consultório odontológico. Primeiro, por quê? Consegue eliminar ou reduzir muito aquele medo que o paciente tem do consultório. Aquele trauma que ele tem de um tratamento muito mal feito na sua infância ou na sua vida, seja lá em qual época for. O que gera aquele medo do consultório, medo do barulho do motorzinho, medo da agulha. Então, o odontólogo, o dentista que já conhece a hipnoterapia, ele consegue eliminar esses traumas e esses medos. Consequentemente, faz-se uma catalepsia, uma anestesia da região em que vai ser trabalhada. Com isso, utiliza-se menos anestesia, vai gerar menos trauma para o resto do organismo da pessoa, porque vai ter menos química, menos produtos. E um tempo muito maior de trabalho com anestesia. Resumindo, o paciente vai se sentir muito mais confortável. Ele não tem medo, não tem trauma e não tem dor. Com isso, é óbvio que o tratamento vai ser muito melhor. Dentro da fisioterapia, Conselho Federal de Fisioterapia recomenda a utilização, indica dentro dos seus artigos de lei, assim como o Conselho Federal de Odontologia e de Medicina também, indica e orienta a utilização da hipnose, da hipnoterapia nos tratamentos fisioterápicos. Como é que a hipnose e a hipnoterapia atua na fisioterapia? Imagine a seguinte condição. O paciente sofreu um acidente, ele lesionou a perna, ficou imobilizado por muito tempo, porque fraturou o osso. Ficou imobilizado por muito tempo. Recomendação do ortopedista, do médico ortopedista, uma fisioterapia para fortalecimento desses músculos que ficaram inativos por muito tempo. O paciente tem o trauma ainda do acidente. Não é apenas a dor que ele sente, ele ainda tem o trauma do acidente. Então a hipnoterapia e a hipnose funcionam.
eliminando o trauma, reduzindo os danos do trauma e fazendo assim como na odontologia e na medicina, a catalepsia da perna, a anestesia hipnótica da perna. Desta forma, o paciente não vai sentir nada na perna, como se ela tivesse totalmente anestesiada, e está hipnoticamente. E com isso, o fisioterapeuta consegue fazer os exercícios para que a pessoa fortaleça a sua musculatura. Ela sente dor na musculatura, sente dor no osso e tem o trauma do acidente. Então veja, a hipnose, a hipnoterapia elimina o trauma, reduz o trauma, anestesia a perna, tira a dor. Não tem mais o trauma, não tem mais a dor. Portanto, o fisioterapeuta consegue movimentar a perna, fazendo os movimentos, os exercícios, para que ele é treinado para isso, para fortalecer essa musculatura sem que a pessoa tenha nenhuma dor e nenhum desconforto. Da mesma forma, a psicologia, ou no meu caso, psicanálise convencional, que a minha base é psicanálise, associada à hipnose. Por isso é que é hipnoterapia. É uma terapia com hipnose. No meu caso, a minha terapia, a terapia que eu aplico, é a terapia da psicanálise associada aos métodos de hipnose. Onde o Conselho Federal de Psicologia, vocês também podem ver tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem verificar na minha página do Facebook, Hipnoterapeuta Henrique Pulga, tem detalhadamente todos os artigos de lei, indicação, inclusive até o endereço de todos os conselhos federais, do Ministério da Saúde, que inclusive incluiu no SUS em alguns estados, da eficácia, da utilização, da recomendação, tudo dentro da lei. Vocês podem verificar lá artigo por artigo. Bom, voltando. Como é que a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, orienta o uso da hipnose nos seus tratamentos? Para aquelas pessoas que já fizeram alguma consulta de psicologia ou de psicanálise, que é o meu caso, sabem que o profissional, o psicólogo ou psicanalista, ele não pode, por mais que ele que esteja claro para ele o problema, por mais claro que ele veja o problema que aflige a pessoa, ele não pode influenciar no tratamento. As técnicas servem para fazer, orientar, estimular o paciente a exteriorizar os seus sentimentos, as emoções, aquilo que aflige, aquilo que bloqueia. Por isso é que o psicólogo, como algumas pessoas dizem, conversa tanto, o psicanalista conversa tanto. Por quê? Ele estimula o paciente, a pessoa, você, a exteriorizar aquilo que você está guardando dentro de você. Ele não pode dizer exatamente, olha, você está sentindo isso, isso, isso. Seu problema está aqui, 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 aqui. Não vai resolver. É preciso fazer você colocar para fora, é a primeira etapa do tratamento, da cura de um problema emocional. É você botar para fora. Em seguida, você pensar sobre aquilo que você colocou para fora, reconhecer aquilo que você colocou para fora, que também é dolorido. Por isso é que se leva tanto tempo. E o passo seguinte, você repensar sobre aquilo que você botou para fora, você reanalisou e vai criar um novo sentimento sobre aquilo. Dependendo de cada pessoa, dependendo de cada problema, de cada trauma, cada pessoa, como eu digo, é um universo individual, é um mundo individual. Eu já digo um universo porque eu acho que é muito mais amplo. E isso tudo demora muito, porque é doloroso colocar para fora, é doloroso reconhecer, e é doloroso pensar, e é muito bom ressignificar, mas é uma fase final. E às vezes isso leva tempo.
bastante tempo. Quer dizer o quê? Que o psicólogo e o psicanalista estão enganando, estão enrolando para ganhar consulta? Não, de forma alguma. São profissionais que merecem todo o louvor. Porque é um processo natural. Se demora, é porque você está demorando para se reconhecer. Se demora, é porque está difícil de você conseguir colocar para fora. E é realmente difícil. Se não fosse difícil, você não ia guardar tanto dentro de você. Então, o Conselho Federal de Psicologia, e também associado à psicanálise, ele indica, dentro das normas, diretrizes e dos artigos de lei que vocês podem ver na página do Facebook, como eu já falei exaustivamente, ele funciona em quais casos, em quais situações? Eu tenho um sentimento que poda a minha vida, que me bloqueia, que me impede de ser feliz. O trauma pode ser muito passado ou até recente, mas eu sozinho não consigo liberar tudo isso. E é uma coisa que está influenciando na minha vida pessoal, no meu trabalho. Então eu preciso de uma resposta rápida. E quanto mais tempo eu demoro, pior eu vou ficando. Então eu preciso de uma emergência. Nesses casos, o Conselho Federal de Psicologia, ele indica e orienta os psicólogos e psicanalistas a aprenderem hipnoterapia, aprenderem técnicas hipnóticas para acessar diretamente o inconsciente e resolver aquele problema tão limitante. Resolvendo aquele problema limitante, desbloqueando, eliminando os traumas principais que estão impedindo a pessoa de trabalhar, de ter uma vida conjugal, de ter uma vida familiar, tranquila, boa, feliz. A hipnoterapia age nesse sentido. Desbloqueia, elimina, ressignifica. Tirou esse problema principal, isso que está bloqueando a pessoa a trabalhar, a ter uma vida pessoal, particular, familiar, ela continua, não interrompe, uma coisa não substitui outra. A hipnoterapia deixa bem claro, ela não existe para substituir o trabalho do psicólogo ou do psicanalista, de forma alguma. Ela é uma ferramenta que acrescenta, ela melhora o resultado. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a hipnoterapia é um pronto-socorro da psicanálise, ou da psicologia, ou da medicina, da fisioterapia, da odontologia. Quando o problema está muito sério, muito arraigado, muito forte, a ponto de interferir diretamente na vida da pessoa e ela estar sem controle nenhum para retomar a vida dela, a hipnoterapia é amplamente recomendada. Porque, como num pronto-socorro, quando você está muito, muito mal, você não vai passar pelo seu médico convencional, você vai direto no pronto-socorro resolver o problema, de imediato. Resolveu aquela emergência, aquele problema imediato, aí sim você marca uma consulta com seu médico e continua o seu tratamento. Dentro da psicologia, da psicanálise é a mesma coisa. A hipnoterapia